Fala, meus amigos, boa noite, nação tricolor, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta depois dessa viagem que eu tive para o Chile. Uma viagem um pouco rápida, né? Mas eu fiquei um pouco afastado de vocês aí, tentando mandar algumas atualizações aí pelas redes sociais, pelo Insta, pelo TikTok, né? E, cara, quanta coisa aconteceu enquanto estávamos fora, né? Aconteceu muita coisa. Eu tenho muita coisa aqui para passar para vocês. Antes de começar, já peço para deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você ajuda muita gente e ajuda a divulgar o canal para outras pessoas, porque o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante. Então eu vou esperar você deixar seu like e se inscrever aqui no sinal. Valeu, muito obrigado aí pela sua força. E vamos lá, vamos falar um pouquinho do São Paulo, né? A gente tem muita coisa para falar. Vamos começar com a treta do clássico do São Paulo contra o Palmeiras, né? Foi uma treta aí que aconteceu. Eu acredito que por culpa aí do lado do Palmeiras, né? O pessoal tinha que rever, talvez até uma punição caberia, porque isso não é certo. Pessoas que nem jogam futebol, né? Pessoas que estão ali, comissão, gandula e etc., fazer esse tipo de provocação. Eu acho que deveria ter até alguma punição, né? Mas falando de CBF, tia Leila, a gente já sabe como é que funciona, né? Dificilmente isso vai rolar. Nestor e Zé Rafael foram expulsos, né? Após o jogo, que foi relatado na súmula aí, que o Nestor deu duas moquetadas na cara do Zé Rafael, muito bem dadas pelo vídeo. Confessa aí, você São Paulino, que você deu risada quando você viu o vídeo, nosso menino Nestor aí brigando. A gente não sabe se foi o André Silva ou o Nestor aí que deu o soco aí, mas não importa, né? Ai, ai. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre o confronto da Copa do Brasil. Família, São Paulo pegou, pra mim, o pior adversário que poderia ter sido, que é o Atlético Mineiro. São Paulo vem de um retrocesso muito ruim, né? Inclusive foi um dos primeiros vídeos aqui do canal que eu fiz aí falando do Atlético Mineiro, tudo sobre o nosso retrocesso negativo. O vídeo é bem legal, né? Um vídeo de pré-jogo. Vou deixar na descrição aí também para você acompanhar. Se você quiser ver também, já aproveita para dar uma olhadinha. Então, é um confronto muito difícil, tá? Acredito que seja o pior aí que a gente podia pegar é contra o Atlético Mineiro. Sem dúvida, o pior é contra o Atlético. Nem se fosse o Corinthians e o Flamengo estaria preocupado, né? Como é o Atlético Mineiro, já é mais difícil. Mas aí vem uma boa notícia, tá? A boa notícia é que se o São Paulo passa do Atlético Mineiro, ele enfrenta o Vasco, né? Ele pode enfrentar o Vasco ou o Atlético Paranaense, o Furacão. Que aí seria um confronto um pouco mais tranquilo, eu diria, né? Apesar de que vai ser, se o São Paulo passar, vai ser semifinal de Copa do Brasil. Então nenhum confronto ali vai ser tranquilo, vai ser jogo pegado até o último, tá? Então o São Paulo saiu desse lado da chave. Então o vencedor de São Paulo é Atlético Mineiro, pega Vasco contra o Furacão, né? Os vencedores desses confrontos se enfrentam na semifinal. Tá? Do outro lado, temos aí Flamengo e Bahia e Corinthians e Juventude, né? Nosso rival aí pegando o adversário, eu diria que na teoria mais fácil, assim, porém a Juventude vem forte, vem embalado, então acredito que nenhum desses jogos aí vai ser jogo tranquilo, tá? A não ser o Flamengo contra o Bahia, que o Flamengo tem uma certa soberania, né, quando pega os times que comandam que o Rogério Ceni comanda. Por exemplo, São Paulo do Rogério Ceni não ganhava do Flamengo nem que a vaca tussa, né? Hoje em dia já mudou o cenário. E o Bahia também não ganha do Flamengo, né? O Rogério não consegue ganhar dos seus ex-times. Então vai ser um confronto muito difícil aí para o Bahia. Eu não acredito que o Bahia passe, então eu acredito que dê Flamengo, tá? Contra o Juventude e o Corinthians, esse time do Corinthians aí a gente sabe, né, como é que é. Então eu acredito aí no Juventude, tá? Vamos torcer aí pro Juventude passar, né? Quem secou aí o Corinthians, como eu, no jogo anterior aí contra o Bragantino, a gente vê a decepção do Bragantino, né? Os caras fizeram uma péssima cobrança de pênalti, foram atrás do resultado, mas não conseguiram converter em classificação, né? E ficaram para trás aí, passando o nosso rival o Corinthians, mas não tem problema, que já já eles vão cair fora, pode ter certeza, tá bom? Ah, não, né? Falando na verdade, isso aí é Sul-Americana, tá? O Bragantino já tinha saído faz tempo, né? Então o Bragantino agora já saiu da Sul-Americana também, tendo só o brasileiro para focar. Falando ainda um pouco desse contexto de rivais e tudo, né? Nosso antigo zagueiro, o traidor, Luizão, o famoso mascarado, provavelmente será reforço do Corinthians, tá? O Corinthians vem aí aumentando sua folha salarial, né? Isso chama desespero total para não amargar no rebaixamento, né? Então, provavelmente, o zagueiro Luizão, que não é utilizado no time atual, pode pintar aí no nosso rival, tá? Vamos ficar de olho aí
né, mais uma prova aí da falta de administração da diretoria com nossos jogadores da base, né? Uma tecla que nesse canal aqui eu bato bastante e a gente vai continuar batendo, porque a base é o que dá dinheiro pro futebol brasileiro, né? Se você for ver, sem contar publicidade, propaganda, né, dos times, aí muitos times sobrevivem pela base. São Paulo já foi refém muito da base, que utilizava muitos garotos. Hoje em dia, né, parece que não revela mais ninguém, tá? Impressionante isso. Então, e quando revela, acaba saindo de graça ou saindo por um preço michuruca, né? Um caso que a gente vem vendo aí é o Rodriguinho, por exemplo, que o Criciúma e o Vitória tiveram de olho no atleta, né? O Criciúma e o Vitória quiseram o Rodriguinho. Porém, o Rodriguinho, ele sabe que se sair de São Paulo, provavelmente ele não volta mais, né? Então, falta de administração também, né? Vendeu o Natan muito barato, por exemplo, e hoje ele tá jogando aí e é titular na posição dele. Talvez um empréstimo ali com uma cláusula de obrigação de compra, às vezes para jogador que vem, né, de uma idade menor, talvez seja mais interessante, né? São Paulo aí ia pagar, acho que 20 milhões por Judas, né, Caio Paulista, e aí pagou, se não me engano, quase 16 milhões aí pelo Michel Araújo, né, Michel, que, né, falar para você, não é tudo isso. Então, às vezes uma sacada dessa seja mais interessante. Às vezes demora 6 meses mais para receber o dinheiro, né? O empréstimo geralmente é de 1 ano. Então, a partir do 8º mês, geralmente, quando o clube é interessado, ele já dá o sinal de compra. Então, vai demorar um pouco mais para receber o dinheiro. Mas vai vir um dinheiro maior, né? Às vezes é mais interessante. Então, tem que trabalhar muito nisso. Porque eu vejo São Paulo falando de fundo de 250 milhões. E não sei o que quer administrar fundo de investimento, né? Que tem que ter um alto conhecimento em produtos de investimento. Eu falo isso porque eu trabalho em setor bancário, tá? Então tem que ter um autoconhecimento para estar investindo em fundos, né? Para não perder dinheiro, tá? E sendo que o São Paulo não consegue nem administrar seus jogadores da base, né? Então fica aí a nossa incógnita aí, né? Vamos ver se esse trabalho aí vai vir sendo traçado certinho, tá? Eu peço para vocês uma atenção aí nesses jogadores da base, gente. Tem que ter atenção, tá? Por quê? Porque a gente não pode ficar entregando jogador de graça e a gente tem que revelar jogador, né? Temos que revelar jogador, tá? Falando sobre Mário Rui. Mário Rui está praticamente tudo acertado, tá? Lázaro, ele quer que o São Paulo envie alguma proposta, né? Alguma compensação financeira, tá? O São Paulo está vendo se vai conseguir, né, ter o Mário Rui sem custo. É muito difícil. Ter o Mário Rui sem custo será muito difícil. Porém, eu acredito que o São Paulo vai pagar alguma compensação financeira aí para ter a liberação logo do atleta, porque tem pouco tempo para a janela fechar e o São Paulo precisa de um lateral esquerdo urgente com a lesão do Patrick, né? Urgente, tá? Então vamos ficar de olho aí e acompanhar para ver essa movimentação do Mário Rui, né? Notícias aí, né, que surgem que eu não vou dar certeza, que provavelmente na sexta-feira o Mário Rui já esteja confirmado no São Paulo, tá? Um jogador que ele vem para ser líder de elenco, né, como o Rafinha, né? A mídia tá falando muito disso, batendo nessa tecla, que é um jogador que ele é protagonista, tá? Que ele ajuda o vestiário, que é um jogador com o perfil do time. Então vamos torcer para que isso aconteça mesmo, né? Um jogador que vem a sério e focado no São Paulo. Ele vem com uma idade muito avançada, então tomara que o salário não seja muito alto, tá? Vamos ficar de olho nisso aí, beleza? Agora, vamos falar sobre o nosso jogo que será importantíssimo da Libertadores, tá? Um jogo crucial, né? Um jogo muito difícil que vamos enfrentar. O empate fora de casa, ele foi um bom resultado. O Abel já ganhou diversas Copas utilizando dessa tática, que é o empate fora e o resultado dentro, tá? Foi válido, né? Os jogadores falavam que às vezes eles tinham que segurar um pouco ali o ataque para não abrir brecha para o contra-ataque, né? E tá certo, cara, tá certo. O que não podia era perder, né? O empate foi visto com bons olhos até para os jogadores do elenco. Então a gente tem que agora fazer o resultado. Nada de levar para pênaltis essa brincadeira aí, tá? Vamos fazer o resultado logo. E não é, o problema do São Paulo, vou falar para você, cara. O problema do São Paulo é se ele começa com 5 minutos e já faz o primeiro gol. Porque parece que senta na vantagem. Então fez o primeiro gol, esquece, finge que tá 0-0. Não deixa os caras jogar. A melhor defesa é o ataque. Não é vamos confiar na nossa defesa, não, ficar nessa de confiar na defesa. Por que eu falo isso? Porque se não, ficar retrancado, toma pressão e a bola entra, mano. A bola entra. Você viu aí contra o Palmeiras a falha, né, do Rafael. Falha grande do Rafael, que foi o vilão do jogo, naquele jogo, né? Mas acontece, tá? Todo goleiro falha, né? Não tem problema. Falhou. Agora,
levantar a cabeça, Rafael, levantar a cabeça, meu. Ó, atenção, cara. Tivesse ficado no gol ali, não tinha acontecido essa burrada, né? Então preste atenção. Isso aí é falta de atenção, velho. Tá bom? Então, é isso. Então agora é levar o resultado dentro de casa com a nossa torcida maravilhosa que vai encher o estádio até o último, capacidade máxima, tá? Noite de Libertadores, vai ser mágico. Então vamos acompanhar esse jogo e na sexta-feira estarei de volta com o pós-jogo para vocês, tá bom, meus amigos? Aproveita para deixar seu like, já se inscreve no canal, que você ajuda muito a gente, tá bom? Um abraço e até sexta-feira no pós-jogo, gente. Tchau, tchau, valeu!